Comecinho. Bom, tá aqui nossa capinha, né? O comecinho. E aí eu volto lá naquele começo quando a gente falou das áreas urbanas, né? Num curto espaço de tempo, a gente retirou rapidamente a cobertura vegetal, poluímos o ar com aquela quantidade de veículos, indústrias e colocamos nas cidades grande quantidade de materiais absorventes de calor, refletores. Isso daqui não muda, acho que eu vou usar em todas as apresentações, porque é um retrato do que a gente tem na aglomeração urbana, né? E aí, um dos principais questionamentos dos jardins de chuva é que, quando nós tínhamos um solo lá com uma paisagem agrícola, agroflorestal ou solo de uma floresta, nós tínhamos um solo muito permeável, então dificilmente nós tínhamos processos de erosão, alguns casos sim, mas muito poucos. Nós tínhamos muitos micro-organismos no solo, porque o micro-organismo no solo, ele atua em simbiose ali com as árvores. Então, é uma troca, né? Muitas das árvores, a grande maioria, doa nas pontas das raízes materiais, né, como que eu vou dizer, nutrientes para os fungos. Em contrapartida, os fungos e as bactérias associados às raízes protegem essas árvores de outras bactérias. Então, nós temos um ambiente perfeito, né? Mas aí a gente faz monocultura, a gente precisa se alimentar, então aí a gente compacta um pouco no solo, a gente tira a diversidade, até o ponto que a gente chega na área urbana completamente impermeável em alguns lugares, né? Muito pavimentado, e toda a água que chove aqui vai embora lá para o córrego e não entra no nosso solo, não chega até a ponto de recarregar o nosso lençol freático, né? Principalmente nas áreas urbanas. E aí a gente vê isso daqui, ó. Em 2019, nós vimos uma chuva em São Paulo. Eu lembrei de você, Laís, eu estava até em Sorocaba, num curso, e o professor chegou lá chorando, porque ele veio de São Paulo. Caíram quase 20 mil árvores. Essa aqui é a primeira reportagem da Isto que caíram, chuva provoca enchentes e queda de 325 árvores. Depois, ao longo da semana, choveu muito, foram caindo mais. E aí a gente vê isso daqui, ó. Uma árvore grandona, vou postar para a figura da frente. Uma árvore grandona, centenária, mas com a raiz bem pequenininha, que grande parte dela apodreceu. E esse era é o retrato ainda das grandes árvores em São Paulo e na área urbana. Antes, quando essas árvores estavam no comecinho, provavelmente esse canteiro era mais largo, a gente tinha mais áreas que não eram pavimentadas, e essas gigantonas aí ficaram, não foram removidas. Mas aí a gente não removeu, mas a gente pavimentou do lado, passou aquele rolo, aquela máquina pesada que compacta o solo para poder receber o asfalto. Então, muitas das árvores que a gente vê no meio urbano sofreram grande compactação de solo, aí asfaltou, aí cimentou, e esse solo foi completamente impermeabilizado, e essas árvores, com o tempo, elas não conseguem, elas não resistem mesmo, porque as raízes estão sem água, estão sem oxigênio, não há micro-organismos e nutrientes necessários. E esse foi um grande retrato, uma grande tristeza de São Paulo no ano passado. E aí a gente olha assim, ó, eu volto lá nessa figurinha, né? Quando a gente tem água da chuva, né? A água da chuva traz um pouco de nitrogênio. Aqui as bactérias vão se beneficiar dessa água, afinal, onde a água há vida, né? Então, um solo com água, com matéria vegetal, ele tem muitos micro-organismos, eles têm fungo, e esses fungos vivem na associação com essas raízes. Isso permite maior absorção de nutrientes, né? Nitrogênio principalmente. Em compensação, quando a gente pavimenta muito, as raízes não têm também força para crescer, porque se o solo não tem água, ele completamente
compactado e a gente vê raízes pequenas. Então, a tendência é que as árvores no meio urbano, tem muitos estudos, cheguem a um ponto que elas não têm nutriente e que elas vão cair, elas vão se enfraquecer muito rápido por essa falta de água e nutrientes associados nessa decorrência. E aí a gente chega assim nas áreas urbanas, né? Muito quentes, tem solos compactados e impermeabilizados, com deficiência de água e nutrientes e grande incidência de enchentes. E aí a gente consegue resolver isso com os jardins de chuva. A gente chega nesse ponto. Então, áreas urbanas muito quentes. Conforme nós plantamos árvores, todo mundo já sabe os benefícios, né, das árvores. Nós temos um ambiente com um ar mais limpo, com uma umidade melhor, né, e com temperaturas mais amenas. Lá nos solos compactados, né, como que a gente faz? As raízes das árvores, o próprio crescimento também já descompacta o solo. Então, duas árvores, assim, em dois sistemas a gente consegue resolver com as árvores. E a grande incidência de enchentes, a gente vai unir aqui a engenharia. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de jardim de chuva, a gente está falando da área urbana, construída. Então, aqui a gente une dois pontos opostos, né? A engenharia com seus cálculos, com todas as suas, né, com as medidas e as árvores. Então, a gente já não consegue desassociar mais. E é isso que a gente precisa aprender, a gente precisa associar essas duas áreas. Então, vamos resumir o que é o jardim de chuva. Do jeito básico, assim, de uma forma bem simples. São jardins rebaixados que captam, limpam e infiltram água de captação de chuva dos telhados, dos pisos, das vias. Normalmente, esse normalmente aqui é para jardins mais caseiros, com os nossos que eu vou mostrar. Tem entre 15 e 25 centímetros a menos do nível da calçada. Então, lembra lá do nível da calçada, nível da rua, ele é 15 a 25 centímetros mais profundo, mais fundinho. E ele tem como objetivo final reidratar a paisagem urbana com a água da chuva, diminuir enchentes e melhorar a paisagem urbana, fornecendo nutrientes para as árvores. Então, a gente tem jardins mais resilientes, mais bonitos, mais verdes. É isso aqui, um jardinzinho de chuva, simples. Infelizmente, a maioria das fotos que a gente tem é lá de fora, são de países como os Estados Unidos, de países europeus, a Austrália também tem muita coisa. Hoje no Brasil a gente está falando de São Paulo, tem muita coisa, mas esse daqui é lá de fora, esse é dos Estados Unidos, esse é de Nova York, e ele é bem interessante. Olha lá, ó, a pessoa plantou, rebaixou, tá vendo que aqui, ó, a gente consegue ver que tem uma canaletinha. Então toda aquela água que corre da rua, aquela enxurrada que dependendo do dia quase leva a gente embora, fica aqui. E ela é depositada, e aqui ela tem tempo de infiltrar com calma. Aqui na rua, né, ou em solos muito compactados, vocês podem ver quando às vezes vão para a fazenda, que chove, a água passa aquela enxurrada na fazenda, na terra, assim, na estrada de terra e leva tudo embora. Ali tem terra, mas está compactado, então a água dificilmente infiltra. E aqui, ó, é quase a mesma coisa que se tivesse pavimentado, né? E aqui a gente tem um jardinzinho recém-implantado e ficou muito bonito. Ele é funcional, né? A gente está falando de paisagismo funcional. Então, não é só tem que ter várias funções. Aproveitar o que a natureza tem, aproveitar a declividade do solo, né? Esse daqui é em São Paulo. Tem alguns lugares, olha, apesar que o pessoal vai querer matar a gente, né, em São Paulo, falando de jardins de chuva. Esse espaço aqui era uma área de estacionamento. Alguns lugares na rua já permitem. Na Moca tem muito isso. Eles já conseguem fazer eles levantam, né, um pouquinho aqui de alvenaria, fazem um buraquinho para que a água da chuva possa entrar e aí já ocupa uma vaga de estacionamento. Então a árvore pode ter um porte maior, nesse caso a árvore que está na calçada, porque ela não vai atrapalhar o trânsito de quem está passando, né? Ou as pessoas que estão circulando, né, na altura dos primeiros galhos, e ele também já funciona como um jardim. Então, o que o jardim faz? A gente fala de ser funcional, né? Ele aproveita os recursos que a gente tem, ele aproveita a gravidade, porque a gente vai fazer isso em ruas
em que a gravidade permite, a força, não precisa bombear a água, a próprio nivelamento já permite que a água da chuva caia naquele espaço, né? Vamos aproveitar a água da chuva e vamos aproveitar a vegetação nativa, porque a vegetação nativa é resiliente, adaptada daquele solo, já vai fornecer sombra, frutos, alimentos, já é automaticamente irrigada pela água da chuva, tem grande potencial de ficar bem resiliente na cidade, e a gente usa a força da gravidade e não gasta nem outra energia para fazer isso. Então, a gente tem várias coisas que a gente chama de jardins de chuva, né? Os de baixa complexidade é o que a gente pode fazer na nossa casa. Então, eu tenho um canteirinho de 1 metro quadrado lá no corredor da minha casa. E eu já olhei lá que a água escorre sempre para o mesmo lugar. Então, por que não aproveitar, rebaixar ele 1 metro quadrado? Tem um coqueirinho lá. E fazer um vãozinho que a água possa escorrer. Já é um jardim de chuva, mesmo que para o corredor da minha casa. Para a árvore plantada na calçada, a mesma coisa, né? Alguns lugares eu acho bonito, eu sonho em ver isso no estacionamento do shopping aqui de Franca, né? Estacionamentos, que é uma área tão grande, tão pavimentada, não é possível que a gente não consiga ver um pequeno espaço para escoar e essa água poder infiltrar para o solo, recarregar lençol, nutrir aquelas árvores. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente tem muita árvores em estacionamento, e o estacionamento é muito pavimentado, aquela árvore ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, porque aquele pavimento ali é muito quente, né? Imagina ficar aquele asfalto o tempo todo, geralmente o pavimento de estacionamentos é asfalto o tempo todo, ela vai florir menos, ela vai frutificar menos, então ela tá ali sobrevivendo. E ter um cantinho assim para funcional como o jardim de chuva seria paisagisticamente falando muito belo e muito funcional, né? E aqui a gente também tem o que a gente chama de jardins de chuva de alta complexidade. Hoje a gente fala assim, ó, as bacias de detenção dos loteamentos, né? Que é uma bacia grande, eu não sei se vocês já viram, é tipo um piscinão mesmo, que é profundo, é cercado, geralmente eles estão nas áreas verdes, eles só não têm vegetação dentro, mas a vegetação aos poucos ela vai nascendo. E isso contém a água pluvial e também faz com que essa água infiltre para o lençol. Eu lembro uma vez, acho que foi você, Laís, quando eu lá comecinho do Vejar, me lembro o seguinte, assim, a gente poderia ter isso, a gente tem tudo pavimentado, e isso ainda não é possível, mas assim, eles já pensam nos jardins de chuva, tem grandes modelos, São Paulo hoje tem, deixa eu lembrar, a Irlanda tem, que eu vi uns trabalhos de grandes obras, grandes locais ajardinados mesmo para jardins de chuva. Então, Mas como que começou? lembrei, Oi? só interrompendo rapidinho que você lembrou aí, né? Porque eu realmente fico imaginando Alonso e Alonso se tornando num corredor verde para nós, né? Que coisa maravilhosa. E hoje a gente lê um artigo que conta de várias grandes cidades no mundo que, devido à pandemia, estão aproveitando a não existência de tráfego de trânsito, né, para estar transformando as ruas em ciclovias, em novas áreas de caminhada para pedestres, né, para aumentar a mobilidade urbana sem uso de combustível. Mas aí olha a oportunidade, que não tem tanto carro na rua, né, de fazer esse tipo de obra maior, né, que você está comentando aí. Eu achei Laís, você travou. Gente, foi só eu que percebi que ela travou ou foi eu que travei? Eu já tô com trauma. Não, a Laís mesmo. É a Laís mesmo. Laís, abre aí e fala de novo pra gente que a gente não te ouviu. A gente não te ouviu. Vamos ver, então, agora está indo melhor? Faz um sinalzinho. Tá? Então, falei assim, que realmente eu sempre fico sonhando em transformar Alonso e Alonso num grande corredor verde, né?
e que hoje, por coincidência, né, a gente lê um artigo que fala de grandes cidades no mundo que estão aproveitando a pandemia e a diminuição do trânsito para fazer adaptações para aumento de calçada, para as pessoas terem mais área de caminhada e novas ciclovias. Teve cidades que aumentaram em 10 vezes a extensão das ciclovias nas cidades para aproveitar esse momento. Olha que bom momento para fazer uma grande obra e está colocando jardins de chuva e está transformando a cidade num lugar com mobilidade mais voltada aí para a sustentabilidade, né, para proteger o meio ambiente. Eu achei maravilhoso. É realmente muito bonito. E a gente fica pensando mesmo, como é gostoso você caminhar por um espaço que tem verde. Ontem eu estava num trabalho de campo e eu entrei dentro da mata, dentro da cidade. E aí a gente foi indo mais para a roça, não tinha barulho. A gente foi chegando perto da cidade, mesmo dentro da mata, não tinha barulho. E aí, a hora que a gente saiu de dentro da mata, falou, opa, estamos dentro da cidade, que o barulho era intenso. Então, se a gente tiver, imagina Alonso, um corredor muito verde, muito bonito, o conforto sonoro, né? O bem-estar é muito, muito, não tem nem como medir, né? Seria maravilhoso. Mas aí, voltando lá no... Como começou o Jardim de Chuva? É aquela história de plantar água. Esse homem aqui é o Firi, ele é lá do Zimbábue, e ele, no terreno dele lá, assim, a gente fala assim que a necessidade é a mãe da invenção. E, de fato, né, é uma região semiárida, né, de chuvas escassas, e toda vez que chovia, ele queria aproveitar aquilo no espaço dele. Então, ele olhava, ele conta na história dele que ele sentava assim no morrinho e ficava olhando para onde as chuvas volumosas nessa região são de extrema seca, mas quando chove, chove muito. E aí ele ficava olhando aquela chuva toda ir embora. E ele sentava no morrinho e ficava analisando. Bom, essa corre para cá, essa corre para lá, essa escorre para cá. E ele começou a pegar mesmo a terra, juntar e fazer outros morrinhos, assim, levantar a terra, inclinar mais, para que aquela água que passasse ficasse retida ali. Então, a grande história dele foi ele observar o terreno, ele observou a natureza, ele observou o volume de chuva, ele sentou no terreno dele, ele conta que ele não... Era triste ver aquela água que ele esperou por tanto tempo ir embora. Então, ele foi, com ferramentas bem precárias mesmo, pás, enxadas, fazendo os morrinhos para tentar plantar aquela água. E ele fala isso, né? Ele plantou água. Então, ele é lá do Zimbábue, e olha essa frase dele, né? Desde que eu comecei a trabalhar na minha terra, eu sempre apreciei a água plantada nela. O melhor para todos nós é que toda a água que cai da chuva fique contida no solo, não desperdícia. E, de fato, a gente não pode desperdiçar. Tem um professor meu que está na Unesp hoje de Rio Claro, e ele fala que esse déficit da água que não está entrando no solo, que a gente impermeabilizou, por enquanto a gente não vai sentir ele. Mas mais para frente a gente vai sentir. Então, a água que a gente está consumindo hoje, que está aflorando hoje, é de muitos anos. Então, essa água que a gente está desperdiçando hoje, ela vai faltar em algum período futuro nosso. Então, aí eu lembrei dessa frase dele. Aí no finalzinho ele fala assim, não desperdiça. Quando chove, gente, eu vejo enxurrada, eu fico tão triste. Agora eu já aprendi a olhar para isso. Mas aí ele tá lá, né, no Zimbábue, e tem o Brad, que é um permacultor americano, que tá lá no Arizona, que também é uma região de chuvas bem irregulares, é uma região muito seca. Ele foi, né, a permacultura é uma formação muito bonita que tenta ver de forma natural, aproveitar todos os recursos da natureza e diz assim, ó, é sobre usar o que já tem, não o que você comprou ou importou. É sobre se associar ao seu ambiente natural e não lutar contra ele. É sobre elevar o potencial da vida. Então, é a gente olhar para a paisagem e usar o que a gente tem. É aquela história de usar a força da gravidade, usar o declive da rua, usar as árvores nativas que nós já temos, o solo que nós já temos, né? Não precisa ficar importando, trazendo tanta árvore exótica.
é usar o que a gente tem para melhorar a paisagem, sem só observar. Opa! E aqui é o que ele fez lá no Arizona. Esse bairro, ele ficou 9 anos assim. Então, essa era a realidade que eles tinham, porque com chuvas esparsas, não havia como armazenar, não havia como regar muitos jardins. E aí, em 9 anos, ele chega nisso daqui, que é uma rua. É claro que a foto tem um pouquinho de tom, mas a gente percebe pelo volume da vegetação. E ele usou o que é possível lá. Ó, aqui tem árvores regionais, mas tem cactos, é a vegetação daquela região. E ele descreve uma história muito bonita. Aliás, não foi 9, não, foi 8 anos. As árvores se desenvolveram melhor, porque ele trouxe aquela técnica, fez os morrinhos, avaliou onde podia fazer com que a água da chuva infiltrasse. E aí ele diz assim também: os pássaros retornaram, a temperatura diminuiu até 6 graus, as pessoas passaram a sair de casa e aproveitar a vizinhança e a criminalidade diminuiu. Ele tem isso documentado em artigo. Então, ele associa muito. Quando as pessoas passaram a visitar, passaram a sair, passaram a ver que era possível uma paisagem mais harmônica, logicamente ficaram mais ativas, a criminalidade diminuiu. É um relato muito bonito nesse. E foi daí que ele colocou esse título, né, Jardins de Chuva, e começou a divulgar isso amplamente. Aqui, a água da chuva indo embora, ó, os morrinhos, ó, cai do telhado. Deixa eu voltar. Essa aqui sou eu descabelando, vendo a água da chuva ir embora, cai do telhado, escoa aqui e vai. Aí numa outra ilustração dele, ele já tá todo dançando, ó. Ele diminuiu um pouquinho do terreno para que a água da chuva caísse para o berço das árvores. Ele capta também. Hoje muita gente também tem captado a água da chuva, tem vários sisteminhas bonitos, já não é aquela coisa feia, mas com filtros legais para regar jardim, por exemplo, né? E aqui ele rebaixou o terreno mesmo, fez bercinho para as árvores, numa ilustração bem simples, mas bem fácil de a gente entender. E aí, estamos falando lá de fora, vamos falar do Brasil. Eu gosto muito do Ricardo Cardinho, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é botânico. E junto com o Nick e o Guilherme, eles começaram esse movimento em São Paulo. E aí eu coloquei uma frase aqui desse movimento deles, né, do Ricardo Cardim. Além de alimentar o lençol freático devido à permeabilidade do solo, reduzem as ilhas de calor, ajudam a combater as enchentes e contribuem para o aumento da umidade do ar. Olha, gente, nós estamos em maio. Eu não sou, né, tenho 30 anos, mas eu me lembro até uns tempos atrás, maio era um mês legal. A gente ainda conseguia respirar bem. Agora, hoje está muito seco. Nós precisamos de árvores, nós precisamos de água para nossas árvores, para que a gente tenha uma boa umidade no ar, principalmente nas cidades, porque o ar está muito seco. E a gente vai sentir isso na nossa saúde, né? Aqui um exemplo lá de São Paulo. Essa é uma rotatória. E os jardins de chuva podem ser implantados nas rotatórias. Tem um que chama aquatória. Eu procurei ele, depois eu mando no grupo. É uma aquatória. Era uma nascente e eles fizeram eles pavimentaram toda a rua no Rio de Janeiro. E aí, depois de muitos anos, eles falaram, gente, nós pavimentamos uma nascente. E sempre corria um fiozinho que quebrava o asfalto. Então, eles resolveram, não, nós vamos fazer uma aquatória. Eles tiraram o pavimento, deixaram a nascente sair, só canalizaram ela para um cantinho para passar e virou um brejo, porque Mata Atlântica, Rio de Janeiro, né? Ficou a coisa mais linda, colocaram umas plantas, né, de ambientes úmidos, ficou muito bonito. E aproveitaram, né? Aqui em São Paulo, eles fizeram vários vãos, eles colocam as pedras, né, nos jardins de chuva, para que a água infiltre com facilidade, não fique às poças, as pessoas consigam ver por aqui onde está passando, que se aqui fosse terra, não conseguiria entrar, né? E já fizeram lá Essa rua aqui é muito inclinada, ela é uma ladeira, então tudo que desce aqui e vem daqui, grande parte já vai para o lençol. Esse daqui também aqui, ó, esse calçamento aqui é permeável, então já ajuda. E a água que passa aqui, ó, eu vou mostrar na foto da frente,
é uma rua mais inclinada, entra aqui para as plantinhas, para as árvores. Aqui, ó, aquele lá é mais ou menos assim, ó. Tudo que vem aqui faz a curvinha, ó. Já tem até umas canaletinhas próprias, já algumas pessoas já têm estudado bastante. A água vem aqui, escorreu para o jardim, a água que vem na calçada vai para o jardim. Enquanto isso, as plantas que são aqui têm de ser nativas, resilientes, vão fazer a cobertura, vão enfeitar, né? E vão cobrir o solo para essa árvore, né? Para essa grandona que está aqui no cantinho. Esse também é um exemplo muito bonito de São Paulo, o Largo das Araucárias, é bem famoso. Ano retrasado, num grupo de voluntários, era um lugar de entulho, tinha montes de entulho, e eles juntaram os voluntários, aqui vocês estão vendo que eles estão com as marretas, rebaixando, fazendo uns canaizinhos aqui para que a água entre aqui. E esse movimento foi muito bonito. Ó, o jardim é um pouquinho rebaixado para que a água da rua faça meio que um riozinho aqui mesmo, né? Coloca um pouco de pedra e plantas. Vamos fazer, Laís, vamos juntar, vamos escolher um lugar, vamos estudar isso bem. Aqui, ó, são obras mais complexas. São Paulo adotou, depois desse movimento dos ativistas, São Paulo adotou muito isso. E a Prefeitura de São Paulo hoje está construindo jardins de chuva. Aqui é um pouco mais complexo porque envolve quebrar um passeio que é maior, colocar um cano para que a água da chuva que venha aqui passe para dentro do jardim. Mas mesmo sendo um pouco mais complexo, não é difícil de fazer, né? É uma obra relativamente barata se a gente for comparar o custo-benefício, né? Olha aquele lá do Largo das Araucárias quando choveu, formou os laguinhos na parte rebaixada e essa água pode infiltrar para o lençol com mais calma, né? Dá tempo de infiltrar, ela não escorre. Esse daqui tá... Juliana, Oi? deixa eu só te falar. Um dia eu quero que você venha aqui, só para interrompendo, porque entrou um negócio de mina aí. Aqui perto de casa, eu sofro 24 horas, porque eu passo em frente à mina e eu tenho azar que fica num aterro, e do lado de cima tem a mina que vai a água para o bueiro, você acredita? Eu Olha, quero que gente, você venha um dia que é uma coisa tão fácil de fazer, a gente canalizar essa mina. Pensa bem em jogar para a praça. O que que nós pode fazer? Você vê então, um dia aqui para você ver o vamos que que essa estudar. Nós mina. vamos chamar o Gustavo. O Gustavo é arquiteto também, entende bastante Nossa, dessa meu parte de sonho de engenharia. consumo. Eu fico Vamos. louca. Eu coei as minhas plantas da praça inteirinha com essa água da mina. Aí pode continuar. Tá. Ó, já temos planos. Vamos juntar uma força-tarefa aí, ó. Aqui também é em São Paulo. Não dá para a gente ver a parte de cima, né? Mas aqui é um jardim de chuva também. Aproveitou a declividade daqui de cima, teve as caneletinhas e ela escorre para aqui para dentro. E as plantas se mantêm. E as plantas estão aqui bonitonas. Então, aproveitou essa parte de cima que era mais alta e fez. Aí agora, a linda essa notícia é recente, começou ano passado. A cidade de São Paulo hoje está construindo mais de 20 mil metros de jardins de chuva. E eles estão quebrando o que, olha, um espaço que antes estava pavimentado, cimentado, gerando calor. Isso aqui é entre duas avenidas, né? Uma das saídas de São Paulo. E eles vão plantar árvore, e as árvores daqui muito provavelmente vão se dar bem, não vai ficar aquela árvore que está lá sobrevivendo, né? Embaixo de, aliás, que tem embaixo dela um cimento muito quente. Essa iniciativa de São Paulo eu achei muito bonita e é um movimento muito legal. Esse daqui foi no Rio, que eu achei também muito bonito, a Lapa, né? Que é um símbolo, né? Um local turístico do Rio de Janeiro. Eles fizeram um jardim, aqui tá, ó, a construção, com plantas medicinais, com espécies nativas, né, de floração. Aqui também fizeram uma parte de arte, mas eles quebraram mesmo, ó, e aqui dá para ver que está rebaixado. Então, além de enfeitar, a contribuição é linda, né, muito bonita. E esse foi no Rio ano passado. Nova York,
que já tem as calçadas mais amplas, né? Alguns já tem uma infraestrutura urbana mais planejada, né? Já tem metros de calçada maior, algumas cidades, algumas partes, né, de Nova York. E aí aqui, ó, a gente tem as pedrinhas no começo, ó, o nível rebaixado e todos esses jardins aqui, ó, são muito bem abastecidos de água da chuva. Muito charmoso, né? Essas gradinhas, né? Muito lindo. E muito funcional, né? E aí, eles têm. Tá lindo esse jardim, lindo, essa gradinha de osso é um charme especial. Só para dizer que está terminando o nosso tempo. Se cair, a gente entra de novo no mesmo link, tá bom? Vamos Tá lá, bom. pode continuar. E aí, Nova York também é uma política recente, essa política é de 2018, terá mais de 9.000 jardins de chuva. Então, o movimento do mundo, é isso que a Elaise falou, das pessoas repensarem, né? Nós estamos em pandemia, as pessoas já vêm repensando, né? E a gente está jogando água da chuva fora, a gente está jogando um bem precioso que vai faltar daqui a muito tempo fora, e está indo para o mar, vai chover em outros lugares, talvez a gente mude os regimes de chuva. É tudo uma consequência em um ciclo. Então, não jogar esse recurso e o mundo está abrindo os olhos para isso, né? Aqui também eles estão implantando aqui, eu deixei essa foto, é mais para a gente ver mesmo como que funciona. Lá em Portland, aqui, ó, eles quebraram a calçada mesmo, quebrou, arrancou o cimento, cortou, formou uns canteirinhos mais altos para que a água da chuva possa correr por aqui, né? Meio que um passo a passo, né? Aí aqui, ó, eles fizeram, aqui já um jardim mais elaborado. Já fizeram uma muretinha para essa água não sair. Eles deixam os espaços, aqui já é mais para construtora mesmo, né? Fez uma caixinha, porque a água que cai daqui pode cair com força e fazer até um pouquinho de erosão. Então, fez uma caixinha, a água da chuva vai entrar. E aqui estão plantando, né? Então, a plantação é com mudas, como eu falei, nativas, pode ser herbácea, pequenininha, mas desde que elas sejam resilientes também, sejam resistentes, que não exijam muito. Porque se a gente tiver que tirar água para regar as plantas do jardim de chuva, isso não funciona, né? Ó, aí agora é isso que eu queria abrir. As nossas discussões, Elaís, deixa eu voltar aqui. Esse era um pouquinho do que eu vi, né? Cadê eu? Deixa eu voltar eu aqui. Apesar que tem 1 minuto. Vou tirar uma foto de todo mundo, Andréia. Não tira. Era para eu tirar uma foto de todo mundo. Hoje tá um grupo gostoso. Deu bastante gente. Acho que a Andréia não está por aí. Aí, já temos uma fotinho nossa. Vai cair, porque já deu 40 minutos, vai dar 1 ou 2 minutinhos só. Mas foi muito bacana, Juliana, achei muito legal. Acho que você, junto com o Gustavo, que tem essa vontade de fazer e tem o conhecimento disso, poderiam propor um pequeno jardim em algum lugar para a gente, de repente, tentar um patrocínio específico para fazer para a gente sentir a experiência, conhecer. Acho que é super válido, principalmente naquela parte onde mais inunda, né? Acho que onde mais inunda é o lugar mais adequado, né, para a gente estar fazendo. E hoje eu Sim. lá na rotatória lá do McDonald's, lá embaixo, lá na Palermo, né? Laís, Sim, Vivian. para baixo da cachoeira, entre ali a parte, eu não sei como que chama ali, que era um curtume antigo, que tem uma calçada bem larga, que